minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito triste. Mas eu era muito triste. Desde criança. Quando eu recebi Jesus na minha vida, eu fui curada. Eu voltei à origem. E nós fomos, a nossa origem é a alegria, é o amor. Porque o Pai é a alegria, é amor. E me converti, eu tinha 27 anos. Quando foi, alguns anos depois, acho que uns 7 anos mais ou menos de convertida, eu comecei a ser polida, porque a gente tem que entender isso. Que Deus vai tratar, vai mostrar o que está dentro. Eu não sabia o que estava dentro. Eu não fazia ideia. Porque a ideia do Senhor é que a gente se conheça, mas não que a gente se martirize. Eu sou assim, sabe? Não é isso. Ele quer que a gente se conheça, para que quando a gente se conhece, a cura chega. A gente clama o Espírito cura. É simples. A cura é uma realidade, não é uma promessa. Ele já deu a cura. Entendeu? Às vezes a gente coloca muitas coisas para ser curado. E em 2007 eu comecei a me fechar novamente por causa desse polimento, por causa de relacionamentos. Todo mundo passa isso. Relacionamentos, às vezes você, sabe, alguém te pega mais forte para você já pula. Eu pulava. Então isso me fechou muito. E eu comecei a pegar uma rota de fuga. A mesma rota de fuga que eu peguei no passado. E eu comecei a fugir. Fugir das pessoas, comecei a me fechar, comecei a desistir de mim, porque primeiro a gente desiste da gente, é sempre assim. E depois a gente desiste dos relacionamentos. E esse processo ele só foi piorando. Por quê? Porque eu não sabia chamar o Senhor, não sabia entregar as áreas da minha vida ao Senhor. Eu não sabia fazer isso porque eu era muito rancorosa. Tinha muita raiva dentro de mim, ainda tinha raiva daquelas pessoas que tinham me ferido. E aquilo ali impedia de eu sentir a manifestação do amor de Deus. Então, as coisas foram só piorando. Porque se você não sente o amor de Deus, aí você se sente morta de vez. Entendeu? E eu estava me sentindo assim, morta, sem o amor. Mas não por causa do Senhor, mas por causa de mim. E eu não conseguia liberar perdão. Perdão e culpa me perseguiram muitos anos. 2007, então 2019 eram quantos anos? E eu tive que andar, fugindo em muitos lugares, tive que sofrer calado muitas das vezes, porque eu não queria liberar aquele perdão. E aí, por eu não ter a presença do Senhor, não sentir a presença, o amor dele, eu me culpava. Então eu vivia aquela situação todos os dias a mesma coisa. Eu me culpava e eu não perdoava. Eu me culpava e não perdoava. Até que em 2013 eu tive uma depressão séria. Eu tive depressão com bipolaridade, grau 2, por indicação para internação. Fiquei louquinha. Olha que sabe. Fiquei muito louca. Muito louca. Eu falava com as paredes, eu falava com as janelas. Fiquei muito louca. Uma vez as crianças estavam brincando no computador. Estavam brigando, porque um queria no computador. Sabe o que eu fiz? Peguei, desliguei, não sei se eu quebrei. Desliguei, vai para o quarto. É assim, sabe? Eu fiquei muito louca, muito louca. Tudo isso porque eu não aceitei o tratamento do Senhor. Eu me coloquei nessa situação. E o diabo, aproveitou. Ele aproveitou, ele fez o que ele queria. Entendeu? Por que eu estou começando assim? Porque eu sei que às vezes é difícil
para esse tratamento de Deus. Porque algumas pessoas já foram trabalhadas nessa área, conseguem perdoar. Tem gente que é uma maravilha, perdoa rapidinho. Mas tem gente que já é um processo já de não quer abrir mão. Porque o perdão, a palavra perdão quer dizer perda. Você perde algo em você quando você libera ele, porque ele já fez parte. Já fez parte, porque você se sentou numa cadeira de justiça própria. E você tem que abrir mão daquilo. E no meio da minha loucura, eu nem orava, pastor, orava nada, aí eu não orava, porque eu nem sabia de nada. Falava muita besteira para Deus, ninguém sabia. E eu falava muita besteira. Mas passou, olha, eu fiquei 2 anos, mas foi assim. Eu passei 2 anos tomando remédio. Mas com 6 meses eu já tive uma melhora boa. Só que aí o que acontece? Eu não queria voltar para o trabalho, porque o meu problema tinha sido no trabalho. Aí o que eu fazia? Porque muita gente faz, todo mundo não. O que eu fazia? Quando eu ia com o INSS, eu chapava a cara de remédio. E ela muito grossa, muito doida. Aí o cara falou, como é que eu vou botar? Eu sou da área de saúde, como é que eu vou colocar essa mulher para trabalhar? Não botava nunca. Aí, quando eu estava ali por volta assim, de 1 ano, né, tomando remédio, acho que até mais. Aí eu ficava assim, eu melhorava um pouquinho e diminuía os remédios. Eram muito, eu tomava 7 remédios. Mas 7 remédios não era assim, 7 remédios por dia não. Eram 7 remédios diferentes, alguns 3 vezes por dia. Era muito remédio, minha sacola de remédio era assim, ó. E aí eu fui diminuindo algumas coisas, fui diminuindo alguns remédios, eu me medicava, eu mesmo fazia lá o meu bolo. E aí, foi passando, eu cheguei e falei assim, caramba, o que eu estou fazendo? Estou perdendo um monte de tempo. Estou fazendo com a minha vida. Aí eu comecei a deixar, falando assim, ó, eu quero liberar perdão. E aí eu fui para onde? Já não ia para a igreja um tempão. E aí no banheiro, ficava no banheiro, chorava, porque eu não queria liberar aquela dor, não queria liberar aquelas pessoas. Eu estava numa queda de braço ferrenha, porque eu achava que eu estava na minha razão. E só quem estava se prejudicando? Eu. Conclusão, vamos resumir. Eu comecei o processo de liberação de perdão várias vezes, só era sempre dia. E tem um negócio desse que ela está ficou me encarnando. Você está 50 pesquisas, está tão pesquisadora, eu não trouxe não. Falei, ela está bom, não vou trazer não. Ficou me encarnando. Mas existe um estudo que fala que na hora do banho, você tem uma conexão, sério. Existe uma conexão aí para cura. Gente, eu gosto de pesquisar essas coisas, porque eu sei o que eu fazer. Então, eu ali na hora do banho, eu chorava e começava a falar o nome de um a um, eu libero em nome de Jesus, eu libero essa vida, libero. Só que, claro que no começo não era aquela oração bem rasinha, né? Depois eu fui sentindo mais o perdão, liberando mais, até que eu orei pelaquela pessoa conforme eu orava por mim, né? As mesmas bênçãos que eu queria para mim, eu orei para aquelas pessoas. E nisso eu comecei a sair de um processo, mas eu estava viciada nos remédios já. Nessa altura, tomava prazolam de 3, que é o mais forte, eu tomava já 7 por dia. Era muita coisa. Se você tomar uma prazolam, vai dormir 2 dias de 3. Agora eu não dormi 2 dias, eu tomava 7. E não dormia pouco. Para você ver o desequilíbrio. Porque tudo na nossa mente. Os nossos fantasmas estão todos na nossa mente. Às vezes não está acontecendo nada, mas você acha que está e acabou, meu irmão. Aí os fantasmas começam a perturbar e você vê coisas, tu ouve coisas, entendeu? Tá bom. Num congresso, num
seminário de libertação, de cura e libertação, na igreja onde eu era. O pregador falou uma palavra que me chamou a atenção: cura é decisão. E aquilo ali baixou para mim: cura é decisão? Então, peraí, estou curada. Cheguei em casa, Laura, pega lá o carrinho de mão, pega o álcool, pega o fósforo. Eu, Laura, estou preocupada, meu Deus, vai ser de água. Aí eu fui, peguei a minha sacola de remédio, despejei, a Laura foi ficar com fogo. Aí eu falei: em nome de Jesus, enfermidade, você nunca mais vai me alcançar. Eu sou curada. Acabou. Fui dormir. Claro que eu não dormi no primeiro, no segundo, no terceiro. Não dormi, mas acabou. Eu orei. Fiquei orando logo, dormi com a mão na minha cabeça, orando. E ali eu lutei 5 dias sem dormir direito. Até que depois eu dormi. Porque se você decidido está. Está entendendo? Quando você decide de fato no seu coração, não tem ninguém que tire. Então eu decidi, pronto, tomei posse da minha cura, nunca mais tive nada. Nunca mais tive nada. Por que eu estou contando aqui um pedacinho? Porque existem coisas escondidas no nosso interior que nós não fazemos ideia. E o melhor caminho é sempre perdoar a si mesmo e a outros. Não importa a sua dor. Claro que a dor é genuína, sim. Aconteceu, sim, aconteceu. Mas isso está no passado, precisa ficar lá. Entende? Porque senão vai virar um fantasma. Você vai estar sempre no mesmo lugar. Você não consegue criar nada. Até o amor de Deus bloqueia. Então, agora vamos ver lá em João 10. Jesus, bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do Pai. É tremendo, né? Tão lindo.
esse texto é tão rico, porque ele fala da liberdade, ele fala da soberania de Deus para a salvação. É muito rico esse. Eu não tem como entrar em tudo. Mas o que me chama a atenção é que tu vê que nessa história existe o ladrão salteador, existe o estranho, existe o mercenário, existe o lobo, haverá um rebanho e um pastor. Tu vê que são muitos personagens. E essa parábola, ela tem muito a ver com os nossos dias também, porque muitas das vezes a gente se depara com lobos, com estranhos. Isso tudo é real no dia a dia. O bom pastor é aquele que dá a vida. O bom pastor é o que cuida. Esse nós devemos dar ouvido. Esse nós reconhecemos a voz. Quer dizer que ele está falando que a gente não ouve as outras vozes. No mundo tem muitas vozes, mas a voz que nós precisamos ouvir e atentar é a voz do Senhor. Só que a nossa mente fica confusa por conta de tantas vozes e tantas opiniões. São muitas opiniões, e isso te tira. E rapidinho a gente sai daquilo que Deus já falou. Pô, Deus já falou. Está entendendo? Mas porque são muitas vozes, rapidinho você sai daquilo que Deus já falou. Se Ele já falou, está falado. E o interessante é que Jesus fala que Ele entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas o que sobe é ladrão e salteador. Jesus entrou pela porta legal, pelo ventre de uma mulher. Já o ladrão e salteador, que é o mesmo ladrão que está fazendo referência no versículo 10, ele pulou. Ele entrou por uma porta ilegal. O inimigo das nossas almas, interessante que ele é das nossas almas, inimigo. Ele não é inimigo do nosso espírito, porque o nosso espírito está guardado no Senhor. Então ele é inimigo das nossas emoções. Ele é o inimigo das nossas emoções. E o que o inimigo, essa porta ilegal? O homem incorporar, chegar perto, assim, assediar, oprimir, comprimir. Essa é a porta dele. O inimigo, ele se alimenta de energias. Nós somos energia. A gente às vezes fala assim, parece até que a pessoa pensa que está tendo uma coisa estranha. Mas nós somos energia. Ele se alimenta de energia. Depois, na próxima, eu vou falar assim mais sobre isso, sobre essa energia. Não posso entrar muito, senão eu saio de fora. Então, a porta ilegal qual é? Ele precisa de um corpo para poder se movimentar, para poder atuar. Essa é a porta ilegal. Quando no versículo 3 fala aqui, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Isso é tremendo porque esse contato pessoal com o Senhor é maravilhoso, que Ele sabe, cuida de cada um de nós, e é coisa tremenda. Eu não preciso nem me aprofundar, que eu sei que os irmãos todos conhecem esse toque. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela. O Senhor sempre está adiante de nós. Às vezes a tua mente, a circunstância pode dizer até o contrário, mas Ele está. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Crer na palavra. Se a palavra está dizendo que Ele está à frente, Ele está à frente. Nós ficamos combatendo a palavra de Deus o tempo todo. Mas será? Isso aí é a tua emoção que está querendo te tirar da fé. É a tua emoção que está querendo te arrastar, te conduzir. Você precisa aprender a equilibrar suas emoções. Você precisa colocar em alinhamento. Mente, pensamento, emoção, palavra que é ação. Palavra é ação. Então, eu tive que aprender isso, porque depressão é terrível. Se eu não aprendesse a alinhar meu pensamento, minhas emoções, eu ia ficar doente toda hora.
Entendeu? Mas eu aprendi a renovar a mente. Eu aprendi. Isso se aprende. Sabe, isso aprende. Tem muitas coisas que a gente pode aprender, que a gente coloca barreira, achando que é ensinamento estranho. Mas não é. Não é bíblico. Vamos lá. Depois que vai sair para fora, 3, 4. As que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, elas fugirão dele. Agora para o 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Liberdade. Entrará, sairá, achará pastagem. Tudo que nós precisamos, Jesus tem. Jesus tem. E às vezes a gente olha para alguma necessidade e o medo entra, que foi o assunto da semana passada, do medo, aquela muralha do medo que foi derrubada. E muitas das vezes o que acontece é que a gente não toma posse daquilo que Ele já nos deu, que é liberdade de entrar, sair e de ter alimento para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida nós já temos. Isso é uma verdade que está na palavra, está no coração do Senhor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Tu vê que ele já, eu venho para que vocês tenham. Então, nós já temos, não é promessa. Isso não é uma promessa, isso já é uma realidade. Ele veio para que a gente tenha essa vida abundante. E a gente já falou já em 2 quartas-feiras para trás um pouco dessa, o que nos limita, o que nos rouba dessa abundância. Não vou poder voltar muito, mas eu comecei a falar assim: se existe uma vida abundante, eu quero ela para mim. Eu quero ela para mim. Em 2016 eu comecei a perseguir essa vida abundante. Como foi dito na semana passada, nós só criamos o que está a partir de nós. Primeiro a criação, Deus criou primeiro dentro dele. Todas as coisas Ele criou dentro dele. Depois Ele lançou o verbo, criou o universo, criou tudo que era preciso, criou o homem. Então eu precisava primeiro criar dentro de mim a vida que eu queria ter. Só que quando eu comecei a projetar essa vida dentro de mim, começa a vir os pensamentos, as crenças erradas e as sabotagens, que é aquilo que a gente falou também nas semanas atrás. E isso vai nos limitando, vai nos apertando. E eu comecei a perseguir e declarar a vida abundante. Vida abundante, vida abundante. E eu vi que as coisas começaram a mudar, primeiro dentro de mim, porque havia uma escassez primeiro dentro de mim. Havia uma falta dentro de mim. Eu tinha medo da vontade de Deus. Eu tinha medo que o Senhor não me abençoasse se eu passasse necessidade. Eu tinha muito medo, muito medo, muito medo. E os medos não vêm do Senhor. Medo nasceu no inferno. Porque Deus não tem nada a ver com medo. E aí todas as coisas têm que ser tratadas primeiro dentro de nós para que a gente venha criar a vida que a gente quer ter. E quando ele fala aqui do mercenário, acho que dessa parte aqui eu nem queria nem aprofundar muito, porque não é o caso. Mas eu vou falar só algo aqui. O que acontece é que a religiosidade sempre nos levou a homens. Nós temos que honrar os homens, claro. Você vai ser abençoado, você vai multiplicar de acordo com a unção que você honra, da unção que você serve. A unção que você serve, você vai prosperar. Isso é certo. Só que
foi nos ensinado um lugar que não era para homens, um lugar que era para a gente encontrar no Senhor. E a gente passou muito tempo, agora as pessoas que eram se convertendo agora já está mais, em alguns lugares já está mais, né? Graças a Deus. Mas o que acontece é que os homens tomaram um lugar que não eram de homens. E começou a surgir mercenários. Só que mercenário, ele foge quando vê o lobo. As pessoas desistem de pessoas muito rápido. E com certeza muitos de nós fomos feridos por causa dessas desistências. Porque a gente não entendeu que o nosso bom pastor é Jesus. Porque se a gente tivesse tido um contato direto e permanente com ele, essas coisas não tinham nos ferido. Porque a gente ia entender que homens são homens. Pessoas erram. Entendeu? Mas tá bem, vamos prosseguir. E